E aí, beleza? Professor John Moreira, direto do canal Moreira Bio, venho aqui desabafar. Desabafar. Sabe, galera, estava eu final de semana, né, já faz um tempinho, reunido com a galera, fui comer o sanduba. Putz, sanduba bom pra... Opa, o palavrão. Sanduba show de bola. Sabe, aquele sandubão X tudo. Só que aí aconteceu uma parada muito doida, meu irmão. Que foi o quê? Terminei de comer o sanduba e pá, bateu na consciência. Eu, caraca, não devia ter comido. Poxa, esse sandubão aqui, super calórico, na batalha aqui de perder peso e ficar bombado, me lasquei. Pois é, me lasquei. E aí, nas redes sociais, estava movimentando, tal, dando uma sacada, uma olhada. Aí comecei a ver alguns vídeos que é aquela galera, os nutricionistas principalmente, né, colocando alimentos X, Y, Z, e aí colocando um nível de calorias, né, a quantidade de calorias que tem naquele alimento. E aí colocava comparativo com alguns tipos de alimentos e mostrando a quantidade de calorias em que eu vou encontrar determinado alimento que aparentemente ele não seria calórico, ou pelo menos ele seria considerado, por exemplo, menos saudável, né? Nessa sacada, eu vendo esses vídeos, me chamou uma situação, atenção no caso, né? Que era o quê? Será que vocês, a maioria, a galera entende o que quer dizer calorias? Viu essa situação? E aí, rapidinho, pensando, eu já sei. Vou dar pitaco, vou falar um pouquinho do que eu entendo e compreendo. Ainda mais agora que a gente está nessa fase de ficar bombado. Brincadeiras à parte. Então vamos lá. Nessa situação, tentando entender o que viria a ser calorias, pessoal, né? Fazendo a pesquisa, um levantamento rápido, eu comecei a perceber que, primeira situação, quando eu falo em calorias, eu estou falando especificamente de quilocalorias, que é essa unidade de medida na qual é utilizada para determinar o quanto de caloria eu vou ter no alimento. Na prática, aí vem a situação, o quanto de energia aquele alimento vai me fornecer. Certo? Então, essa situação chama atenção. Quanto de energia eu tenho naquele sanduíche? Quanto de energia será ofertado naquele alimento que eu estou ingerindo? E aí a ideia da caloria é essa. É ser uma unidade de medida para usar como parâmetro para construir uma dieta. E aí vasculhando, pesquisando, eu dei uma olhadazinha, de forma geral, no âmbito até de origem desse termo. E aí na minha pesquisa, eu encontro que um pesquisador americano que veio a dar corpo, força a essa ideia desse termo calorias, quilocaloria, foi justamente um pesquisador, deixa eu ver aqui o nome dele, que o nome dele é bonito, meu irmão. Deixa eu ver aqui, pronto, tá aqui. Olha aí. O pesquisador em questão, pessoal, ele é conhecido por Wilbur Olin Atwater. Repetindo, Wilbur Olin Atwater. Perdão pela destruição da língua inglesa. Perdão. Mas vamos treinando. Um dia a gente melhora, né? Vamos lá. Enfim, esse camarada, o Atwater, ele chamou a atenção pelo fato de que a sacada dele em relação ao estudo voltado para definir o que viria a ser calorias, foi justamente ele construir uma câmara, tá? Essa câmara que ele utilizou era como se fosse um quartinho, um armário mesmo. E aí, nessa situação, pessoas voluntárias eram colocadas em confinamento durante uma média de 5 dias. E aí, nesse confinamento, qual era a ideia? Durante esse período, essas pessoas eram monitoradas. Você tinha um pesquisador e seus auxiliares avaliando, checando, analisando todo e qualquer alimento que aquela pessoa estava ingerindo nesse período, toda e qualquer produção de gás carbônico, toda e qualquer produção de ureia, de amônia, certo? Ou seja, os compostos orgânicos que aquela pessoa estava produzindo eram avaliados dentro daquele intervalo de tempo que ela estava
como eu posso dizer, confinada. Confinada. Não era bem um BBB, claro, né? Não era o Big Brother Brasil, não. Certo? Era uma versão pela ciência. Nessa situação, então, pessoal, esse confinamento que ocorria durante esse período, o pesquisador, repetindo, ele fazia uma análise. Ele pegava dados, fazia medidas, onde observava as atividades metabólicas daquela pessoa. E aí estabelecendo assim a lógica de um padrão. Quais são as atividades básicas que ela deve realizar durante um intervalo de tempo. Claro que a gente entende que esse confinamento não permitia a pessoa fazer atividades extremas, correr, pular, saltar, uma atividade física. Na prática, a ideia desse confinamento era apenas o quê? A pessoa ficar lá no seu canto e durante esse período seria o gasto energético relacionado ao quê? Existir, estar vivo ou viva nessa circunstância, tá? Então, nesse processo foi avaliado e aí, a partir daí, começou-se a entender de forma mais robusta que a caloria é justamente isso. É a energia contida no alimento, aquela energia química resultante do processo de respiração celular. E aí fica a dica para quem está estudando, para vestibular ou para o Enem, tá? Dá uma olhadinha o que vem a ser. Dá uma olhadinha não, aguarda, já vai sair o vídeo falando um pouquinho sobre esse processo de produção energética, respiração celular, o que é, para que serve, quando vai fazer, quando deve ocorrer. Tá? A gente vai trabalhar isso mais à frente. Voltando então aqui. Nessa situação então, o Wilbur Owen Atwater, ele pegou com essa câmera, ele fez essa avaliação e aí definiu que, dentro desse contexto, dessa ideia, que todo e qualquer alimento rico em calorias era um alimento positivo, era um alimento que deveria ser utilizado dentro da dieta daquela pessoa. E isso vem uma sacada bem interessante do raciocínio dele dentro da época em questão. É importante entender isso. Quando eu vejo algumas situações relacionadas à ciência, descobertas científicas, métodos, pesquisas, maneiras que foram desenvolvidas durante um determinado período dentro da ciência, é importante eu saber o contexto histórico que está sendo inserido, né, o que estava inserido em questão. Porque naquele contexto em que o pesquisador desenvolveu essa câmara, ainda não se tinha tanta informação sobre o que viria a ser as vitaminas, o que viria a ser os sais minerais. Por essa razão, o Atwater, ele partia do pressuposto onde o alimento, quanto maior a quantidade de calorias, melhor deveria ser para o consumo. Então ele acabava sugerindo, aí vem a parte doideira, né? Interessante. Ele acabava fazendo sugestões em que dentro da dieta da pessoa viesse aumentar a quantidade de carne. Isso, carne. Onde dentro dessa situação você deveria ingerir em média 1 quilo por dia. Eu entendo bem o brasileiro que precisa disso aqui todo dia para sobreviver. Entendo bem. Nessa situação, então, hoje seria inviável, totalmente impossível passar todo dia consumindo carne. Fora a questão ambiental que vem um impacto gigantesco nesse aumento exorbitante de 1 quilo. Tá? Um volume muito grande. Mas, dentro dessa lógica, dessa premissa dele, então ele acabava colocando o quê? Frutas e hortaliças, no caso, hortaliças, os vegetais, dentro da dieta, que existe dentro da dieta da pessoa, ele via como alimentos dispensáveis. Não era especificamente exigido, dentro do teu pratinho de comida, ter a presença de frutas ou hortaliças. Porque no contexto dele, esses alimentos, por apresentar uma baixa concentração de calorias, ele poderia ser dispensado. Ele não entendia, repetindo, ele não tinha uma compreensão forte do que viria a ser vitaminas, né, o que viriam a ser as vitaminas, os sais minerais, compostos orgânicos que atuam diretamente nas atividades metabólicas. Certo? Claro que ele deu esse vacilo, novamente, por causa do contexto. Mas uma vez que a ciência foi evoluindo, uma vez que a ciência foi sendo agregando novos fatos, novas informações, essa situação caiu por terra. Hoje eu entendo perfeitamente a importância das calorias dentro de uma dieta. Aí vamos para a modernidade, né? Trazendo agora para a modernidade. A galera da nutrição,
Se eu falhar aí, taca no comentário, chama a atenção, dá um puxão de orelha, que estamos aqui, ou melhor, estou aqui para aprender mais e mais. O que é que acontece? Hoje na nutrição moderna, a gente entende que a utilização de valor calórico dos alimentos é importante que venha a ser o quê? Um parâmetro para desenvolver uma dieta adequada para o indivíduo. Agora, é um parâmetro, ou seja, não é a regra geral. Então, dentro daquela construção da dieta, com um olhar especializado do nutricionista ou outro agente da saúde que tem essa questão que tem essa expertise, né, esse estudo específico dentro desse ramo, ele é capaz de desenvolver, construir justamente uma dieta que venha a ser específica para você. Por exemplo, se eu estou praticando atividade física, musculação para desenvolver massa muscular, a minha dieta ela vai ser específica para a minha necessidade. Além disso, não apenas a necessidade ou objetivo particular, pessoal do indivíduo, como também as necessidades determinadas pelo teu corpo, pela tua saúde. Por exemplo, em uma pessoa que apresenta diabetes, principalmente a diabetes do tipo 2, que é aquela que você vai adquirir devido aos maus hábitos, você acaba tendo o quê? Que reformular a tua dieta. E aí vai um ponto importante chamar a atenção, né? Quando eu falo em dieta, não caia na besteira de achar que dieta é comer menos. Não. É comer bem, de forma adequada, ajustada para a tua realidade específica, tá? Então aí entra a situação do nutricionista. Por ter uma gama de informações voltada para os alimentos, tipos de alimento, condições específicas, ele vai moldar, construir, desenvolver essa dieta para a tua realidade, tá? Então o que acontece? Recapitulando aqui, o pesquisador americano deu forma, deu consistência à ideia de quilocalorias, que é uma unidade de medida onde, repetir mais uma vez, para ficar claro, onde eu vou ter a taxa de energia presente naquele alimento. Então essa quilocaloria permite ter essa noção, essa compreensão de quanta energia vai ser liberada, tá? Mas para fechar o vídeo, para não ficar tão extenso, eu vou reforçar aqui um ponto que é muito importante entender também. Como eu disse anteriormente, quilocalorias devem ser um parâmetro para a construção de uma dieta adequada, beleza? Massa. Só que existem alimentos que têm uma condição de que a gente vê na literatura, né? Que é a situação de quê? Calorias vazias. Ou seja, são aqueles alimentos que vão ofertar uma taxa calórica apenas. Ou seja, ele dá caloria, ele oferta caloria, mas é só isso. Ele não vai ofertar vitaminas de forma variada, ele não vai ofertar fibras, ele não vai ofertar sais minerais, proteínas, ou seja, outros compostos orgânicos que são essenciais para o indivíduo. Essas calorias vazias, então, seria o quê? Uma alta concentração pode ser de carboidrato ou uma alta concentração de lipídios, dependendo do que é o alimento, de qual tipo de alimento. E isso aí chama atenção. Por quê? Por mais que eu tenha um volume calórico naquele alimento elevado, ao consumi-lo, além de que o consumo dele vai gerar uma alta taxa calórica no meu corpo, né, um volume grande, eu não vou ter uma perda calórica dependendo da minha realidade, eu vou acumular, ou seja, vou engordar, tá? E associa a ideia, quando eu falo engordar, o problema de engordar está associado às condições em que a tua saúde pode ser afetada pelo teu peso, no sentido de que a obesidade. Então tem que ter muito cuidado com isso, tá? Quando eu falo obesidade, é muito importante entender que a obesidade normalmente ela traz consigo, né? Ela traz um combo, um pacote, tem alguns problemas de saúde. Então tem que ter um cuidado, uma atenção nesse contexto, tá? Não estou dizendo para você ficar esbalto, magérrimo. Se curtir, se gostar, beleza. Mas sempre prioriza o quê? A tua saúde. A tua estética tem que estar atrelada principalmente à saúde. Seja gordo ou seja magro, tá? Então tem essa lógica aí na cabecinha inserida, tá? Então, calorias vazias são alimentos que são riquíssimos em caloria, mas somente isso a ofertar. Na condição de consumo desse tipo de alimento, ele gera um prejuízo muito maior.
Porque ele só oferta calorias que vai gerar uma condição de aumento de peso, acúmulo de gordura, uma condição de possível obesidade, tá? Espero que tenha ficado clara essa ideia. E aí, claro, depois dessa viagem, dessa pesquisa toda, depois dessa pesquisa toda, o sentimento de culpa passou. Por quê? Porque o passado é passado, não posso fazer mais nada. O que eu posso fazer é olhar à frente. Não sei nem se vixe, à frente, ficou até feio. Olhar para frente e ver que vou melhorar, vou reajustar. E assim ter uma dieta mais adequada para a minha realidade. Ou seja, para naquele dia que eu comer um pedaço, não um sandubão, mas um pedaço de sanduba, não vem o sentimento de culpa, de penitência. Ai, meu Deus. Quem diria, né? Quem diria não. Quem dirá quem passou agora na Páscoa, né? Quem curte chocolate, eita doideira. Chocolate, dependendo do tipo, ele pode ter alto valor calórico, pode ser uma circunstância de uma calorias vazias, então fica aí, fica esperto, tá? Fica esperta também. Então, pessoal, fico grato pela atenção de vocês. Acabou me estendendo, ainda estou aprendendo a falar menos, tá? Então, fico grato, professor John Moreira mais uma vez. Assim que possível, vou estar lançando mais vídeos sobre o mundo científico, dentro da perspectiva da biologia, do corpo humano, que eu acho muito massa, do meio ambiente, dos animais. A biologia é linda demais, tá? E aí, também estarei colocando vídeos sobre fisiologia humana, conteúdos específicos. Pronto, vai ficar mais clara a situação. Conteúdos específicos para vestibulares e ensino médio, tá? E, claro, para o Enem, tá? Para tentar dar força, ajudar essa galera que está estudando, que está ralando, que está buscando melhorar, crescer na vida a partir, né, da educação. Valeu, massa, aquele abraço.